chocolate. Delícia, né? Todo mundo gosta, né? Vocês sabiam que os antigos povos da América já saboreavam essa delícia? Mais ainda, eles davam essa bebida para em forma de bebida, né? Eles faziam uma água ali com cacau, com a semente do cacau. E era uma bebida amarga. Eles acreditavam que as pessoas que bebessem essa água amarga, né? Esse chocolate, o nome era chocoate. Choco de água, ate, amarga. Então, eles acreditavam que as pessoas, quando bebessem essa água, chegavam mais rápido ao céu e agradavam a divindade. Então, os maias, inclusive, eles trabalhavam com sementes de cacau como moedas. É isso aí. Vamos entender melhor a história. Vamos começar direitinho. Vocês lembram, quando nós fechamos o nosso capítulo anterior, nós trabalhamos os povos antigos aqui, ó, da América, mas principalmente no Brasil. Nós falamos dos ceramistas e falamos dos sambaqueiros, certo? E onde que o povo começou, deixou de ser nômade para virar sedentário. Quando eles começaram a cultivar alimentos, eles plantaram para poder fixar a moradia. Então essa plantação, essa agricultura começou a ser guardada dentro das cerâmicas, armazenadas dentro das cerâmicas. E o que aconteceu? Cada vez mais foi produzindo, aconteceram os excedentes, tá? Isso aqui a gente não está falando de Brasil, presta bem atenção. A gente está falando lá da América, olha só, o continente americano. Lembra que eles desceram, os hominídeos desceram lá pelo Estreito de Bering, que é a teoria mais aceita? Então, quando eles desceram aqui, passaram por toda a América do Norte, chegando aqui na América Central, no meio da América, chamado Mesoamérica, tá? Então, aqui a gente tem, ó, esses povos que já faziam esse armazenamento, essa agricultura, e aí começou a ter excesso de alimentos. Então, esse excedente, eles começaram a trocar entre grupos, entre povos diferentes, entre tribos diferentes. E aí, então, começou a haver o comércio. Esse comércio ainda era por troca, trocava um produto pelo outro produto. Então, aqui, ó, esse excedente foi responsável pelo início da comercialização do nosso continente. E aí, quando a gente começa a envolver comércio, a gente começa a envolver poder. Quem tem mais, manda mais, certo? Então, tinha que ter uma organização nisso aí. E aí, então, começaram a se organizar politicamente, com a noção de Estado. Quem manda mais, quem manda menos. Então, nessas sociedades aqui, ó, que nós estamos falando dos astecas, que é na altura ali do México, ou mexicas, né? Eles também são chamados de mexicas. E os maias são mais antigos, os maias, inclusive que começaram a cultivar esse cacau nos seus quintais. Então, aqui, ó, tem os astecas e os maias. E descendo aqui, ó, para o continente sul-americano, nós temos os povos andinos. Por que andinos? Porque eles estão nas cordilheiras dos Andes. A cordilheira dos Andes aqui, ó, o Chile, o Peru, o Equador, esse pessoal aqui que fica numa cordilheira aqui da nossa parte continental, tá? Reparem que a gente não chega aqui no Brasil, ó. Eles estão nessa área aqui do Oceano Pacífico, trabalhando essa agricultura do cacau, essa comercialização de grãos excedentes e também a organização política. Essa organização política sofria uma hierarquia, ou seja, o poder passava de pai para filho. Em todos esses, a gente vai falar rapidinho sobre os astecas, os maias e os incas, ou incas, maias e astecas, né? Vocês já viram um pedacinho dessa matéria no 4º ano passado, tá? Que eu lembro que o Heitor estudou. Então, o que nós vamos trabalhar sobre eles? Eles eram organizados, muito organizados, e tinham uma noção de Estado, como o Brasil. O Brasil, ele tem um presidente, né? Ele é organizado politicamente. Então, quando você tem um território organizado politicamente,
ou onde o poder fica nas mãos de um presidente, ou o poder fica na mão do imperador, ou de um rei. Isso quer dizer política, tá? Isso quer dizer que aquele local é organizado em estado, ele tem autonomia, ele tem suas próprias leis. Então, a política deles era, todos eles dominavam em nome de Deus, tá? Eles tinham um sacerdote, mas tinham também os imperadores, que no caso dos astecas, lá na terra mexicana, era chamado de imperador mesmo. Mas nos incas, aqui na Cordilheira dos Andes, eles eram chamados de Sapa Inca, tá? Então ele tinha, e reparem que em todas essas civilizações a gente tem a estrutura de pirâmides. Não são como as pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito são pontiagudas e serviam de túmulos para os faraós. Essas pirâmides maias, astecas ou incas eram pirâmides que serviam como igreja, como templos. E elas não eram pontiagudas. Lá em cima ela tinha uma base, como se fosse uma mesa, porque ali faziam sacrifício para os deuses, tá bom? Então, tudo isso aqui a gente tem, a tia colocou aqui, ó, a evolução da pirâmide, a egípcia, a asteca, a maia, a mesopotâmica, a pirâmide da China, né, o telhado chinês lá, e hoje a nossa pirâmide, aqui o Google, né, o Play Store, então a gente tem essa pirâmide aqui nossa. Então, em todos os movimentos históricos, a gente tem a pirâmide aqui nos acompanhando, tá? O que é importante vocês descobrirem, assim como nós temos uma hierarquia, nós temos os presidentes, os governadores e os prefeitos, vereadores e assim tem senadores, a gente estudou isso um pouquinho. Eles também tinham, nós tínhamos, reparem que tinha primeiro o imperador, que aqui no caso o Íncaro, Sapa Inca. Depois descia mais um pouquinho, ficavam os sacerdotes, que seriam pra gente aqui os padres e pastores, os líderes religiosos. Depois, descendo, eles tinham os nobres e a família real, aquelas pessoas que estavam próximas ali do imperador. Desceu mais um pouquinho, nós tínhamos os artesãos e os camponeses. E por último, na base da pirâmide, os servos. Isso nas duas. Aqui vocês têm os camponeses também, tanto na asteca quanto nas incas. Essa era a organização política social desses povos antigos da América. E a religião desses povos? A religião eram politeístas. Vamos lá na tia Lívia. Tia Lívia ensinou vocês que a palavra polissílaba quer dizer o quê? Tem mais de 4 sílabas. 4 ou mais sílabas, né? Então, esse significado aqui, ó, esse poli, quer dizer muitos. E quando a gente tem essa palavra te aqui, ó, tel significa Deus. Então, ó, politeísta, tem muitos deuses, assim como na fase egípcia, né, nos povos egípcios, vários deuses. A gente estudou também os deuses romanos, deuses, mitos religiosos, mitos de criação. Esses deuses, eles continuaram aqui, tá? Inclusive a bandeira mexicana, ela é uma bandeira asteca. Por quê? Eles acreditavam que um deus mandou onde uma águia pegasse uma serpente, ali seria fixado o território. E é assim que eles fizeram. Então eles vieram descendo aqui pela América. Quando eles encontraram essa águia pegando essa serpente, ali eles fixaram o território dos mexicais ou dos astecas. Que hoje nós temos o México como país ali, e a bandeira mexicana, ela tem uma águia com uma serpente na boca. Então essa vem historicamente desde essa época antiga da América, certo? Muito importante. E o mais importante que nós temos aqui, a nossa bula disse, o chocolate, certo? Vem dessa época. Os maias, eles faziam os servos, né? E os astecas também faziam os camponeses a pagarem muitos impostos. E os impostos eram pagos com sementes de cacau, porque eles faziam essa bebida. Essa bebida já tinha um nome, o chocolate, tá? Esse chocolate não era docinho como o nosso, não era o leite como o nosso, era o amargo mesmo. Eles colocavam uma baunilha e uma pimentinha ainda e bebiam. Para quê? Para agradar os deuses, tá bom? Então,
Vocês vão fazer em casa o capítulo, metade do capítulo só. Vocês vão fazer até a página 45. A tia só deu uma introduçãozinha para que vocês, quando fizerem a leitura, vão lembrar principalmente que essas sociedades só conseguiram se organizar politicamente por causa do excedente de alimentos da agricultura que eles começaram a cultivar bem antes disso. Então, o que sobrava, eles comercializavam. E aí começaram a se organizar politicamente. E como eles se organizavam politicamente, também se organizaram religiosamente. Ok? Um beijo, paz e bem.